ter amigas, né? Porque ela falou tão bem de mim que eu fiquei impressionado comigo mesmo. Muito bem, nós trouxemos, e você já verificou aí na tela, o assunto sobre o desapego. É evidente que essa pergunta seria algo até infantil, porque todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Não é verdade? Pela lógica. O contrário significa que nós precisamos de assistência espiritual ou mesmo terapêutica, no sentido de seja de que tipo de terapia nós necessitamos. Porque a vinda para o planeta, ela, na realidade, é uma metodologia faz parte da metodologia evolutiva. Tanto é que nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário, significando que também o número de reencarnações ela não é idêntica para todas as pessoas. Depende da individualidade, depende do esforço que nós façamos por nossa vez. Isso pode alavancar e nós necessitamos menos existências do que outras pessoas, né? E chegamos a um determinado momento onde a reencarnação não faça mais sentido, ou seja, não haja mais necessidade para que ela ocorra. E, para isso, nós estaremos capacitadas a trabalharmos na questão missionária. Encarnaremos em planetas ou em situações nesse próprio como missionários ou missionárias. Um exemplo, mas aí exemplo extremo, é Jesus, né? Ele não reencarnou aqui nesse planeta, ele encarnou como espírito crístico, que é desde o momento da formação do planeta. Então, veja, um espírito crístico, ele ama e sabe na mesma intensidade. Ele não trabalha só com as criaturas que vão se desenvolver neste planeta, não criaturas nessa condição, criaturas desde dos reinos elementares, que vão se desenvolver no planeta. Ele trabalha com o planeta e todas as suas dimensões, né, considerando tudo o que o planeta comporta, toda a parte, com seus engenheiros siderais, etc., toda a parte da estruturação do planeta, que foi sendo preparado para um dia receber a possibilidade de nós nos desenvolvermos como princípio inteligente, depois adentrarmos a condição de espíritos, né, e darmos continuidade não só neste planeta, também nas dimensões espirituais relativas a ele, ou, inclusive, para outras esferas, né? Não há uma garantia de que nós sejamos daqui. Nós podemos ser de um planeta com todas as similaridades deste, de uma dimensão com todas as similaridades dessa, e estamos aqui com o grupo que vem para cá na questão de darmos continuidade ao nosso desenvolvimento. Bom, feito isso, uma das vertentes, ou talvez, por que não dizer, a mais significativa, para alcançarmos resultados efetivos e não com pressa, mas, né, dentro de um prazo mais razoável, é a questão de nós servirmos. Quer ser feliz? A resposta é sim. Então sirva. Como Francisco de Assis lembrava, servir e não ser servido. Ser feliz servindo. Por que nós estamos dizendo da felicidade e servir traz-nos a felicidade? Porque cada vez que nós façamos algo por alguém, nós movimentamos em nós as potencialidades de nós como espíritos e nos sentimos extremamente bem. É muito curioso, talvez nós já tenhamos dito aqui, e vamos repetir essa informação. Quem conhece, se é que não temos aqui voluntários ou voluntárias, o trabalho do AA, dos Alcoólicos Anônimos,
verifica o benefício que duas criaturas fundadoras dele, que eram dependentes do álcool, não é? Ou dependentes químicos, fundaram e passaram a usar de uma metodologia que, cientificamente, aparentemente, não tinha uma estrutura técnica para funcionar do jeito que funciona. E continua funcionando. Já ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo, vai ajudar outras tantas. Interessante que, claro, uma das premissas, ou a principal delas, é a relação com a divindade, não importa como. Mas faz-se o grupo e o que nós temos ali, uma criatura assistindo a outra. Não é assim? É básico, mas é altamente funcional. Mas se você analisa na tecnicidade, não tem assim um resultado. O resultado é bom, mas como é que isso funciona? Não tem um processo técnico ali que sustentasse. Aí foram pesquisar. E se verificou o seguinte, que toda vez que eu procure assistir uma pessoa, porque eu vivo mesmo o drama, eu movimento em mim endorfina, tirosina, serotonina, etc. E o meu cérebro, a questão da recompensa, no circuito de recompensa do meu cérebro, pede mais. Olha que fantástico. Quando eu procure assistir alguém que viva um drama igual ao meu, mas não necessariamente eu preciso viver o mesmo drama, que eu procure assistir alguém, o meu circuito de recompensa pede mais. E eu sinto um prazer enorme. Nós sentimos um prazer enorme em ajudar. Não é isso? Há uma explicação que agora tem características científicas de nós, como espíritos, movimentando esses potenciais superiores que todos nós temos, porque somos essas criaturas divinas, lembrada por Jesus, né? Ouvistes, quando ele cita os Salmos 82, versículo 6, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Isso é fantástico, porque ele está falando da nossa origem. Estimula-se a essência do ser, faz com que nós nos sintamos maravilhosamente bem, influencia no cérebro com tamanha intensidade que eu quero repetir. Não é incrível? Esse é o processo que, aliado a essa questão do desapego, por vezes mal compreendido, faz com que nós nos libertemos completamente. Nós vivamos aproveitando a vida de uma maneira coerente. Jesus, como um Cristo planetário, ele enviou uma série de missionários ou missionárias e continuará enviando até que um dia nós alcancemos, pela nossa própria condição, a consciência integral de nós mesmos. Aí, né, nós teremos exemplos e seremos assistidas, porque sempre terá alguém em condição superior à nossa, pelo processo da criação que é eterna. Então já teve gente antes, terá gente depois. Recebemos, né, assistência e vamos doando. Recebemos, doamos. Se estivermos na condição de espíritos crísticos, recebemos de pessoas superiores e doamos. É um ciclo, é o ciclo do bem. E nisso, claro, se envolve o desapego. E Jesus mandou vários e vários missionários, como dissemos, e vai continuar mandando tanto quantos forem necessários, nos assistindo nessa condição desse crescer. Um deles, um bem significativo, foi esse cidadão. A gente não sabe se era desse jeito mesmo, etc., né? Porque não tinha celular na época para fazer foto, coisa do gênero. Né? Porque se tivesse, né, a gente já ia colocar ele nas redes sociais e tudo mais,
e coisas do gênero. Da mesma maneira que às vezes as pessoas fotografam o prato no restaurante. Seria interessante se não tivesse rede social, porque eu teria que pegar para mostrar para minha mãe, precisaria pegar o prato no restaurante e ir até em casa, mostrar para minha mãe, voltar, botar no restaurante e comer. É interessante isso, mas enfim, ele manda, e é considerada a primeira revelação, que é o Moisés. É de uma importância capital Moisés, porque ele trouxe, se nós formos olhar, o primeiro roteiro de reforma íntima do mundo. E o primeiro roteiro voltado a aspectos do desapego. Querem ver? Você deve saber decora e salteado, né? O primeiro é esse aqui. Ele trouxe o chamado 10 mandamentos. Lembremos que há uma adaptação para as pessoas da época. Moisés, dependendo do historiador, ele está localizado a 1.300 ou 1.500 anos antes de Cristo. Você está falando com gente de 3.500 anos atrás. Então não dá para fazer anacronismo, né? Conhecimento de hoje, colocar 3.500 anos atrás. Eram pessoas que ainda viviam uma relação primitiva nas suas vidas. Então ele traz os 10 mandamentos, começando com a condição da relação com a divindade, né? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, fosse nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. O que ele está dizendo aqui? Não se apegue. Percebeu? Não é jogar fora, não é desprezar, não se apegue. Ah, mas eu tenho uma imagem lá em casa, eu tenho um quadro. Não tem problema. O nosso respeito, não é? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é que eu não saio de casa sem colocar aquela correntinha que me protege. Não é a correntinha que te protege, o que te protege é o seu padrão mental, não é? Mas, na realidade, a gente, às vezes, não tem problema. Simplesmente não pode ser um elemento principal, onde eu me apegue. Porque, como matéria que ela vai se deteriorar. Então, essa relação. Por isso que, veja, já temos aqui, no segundo mandamento, quando ele trata uma questão de que não faça imagem, ídolo, etc. Não tem essa relação de necessidade numa coisa. Tem essa relação com Deus, com você. Porque você o é. Parte dele, a genética dele está em nós. Essa é a melhor relação. Não precisa, mas é que eu gosto de externar. Tudo bem, só que não se apegue. Outro aspecto, né? Não tomarás os nomes do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado, na cultura para onde ele veio, né? Nós utilizamos o domingo, como você sabe, para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Aqui tem bônus, inclusive. Né? Porque ele diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Veja, tem até um bônus. Honra teu pai e tua mãe. Outra coisa, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Olha que interessante, porque essas situações acontecem, né? Se nós refletirmos, elas acontecem por quê? Porque nós temos determinados interesses em nos apegar nisto ou naquilo, seja na pessoa, como você foi fazer isso comigo? Chegando a atuar até às vezes de forma agressiva. Não é matar o corpo, por vezes se mata a esperança, o que é muito pior em determinadas situações. Né? Veja, são situações onde como é que você foi capaz? Essa situação, esse adultério, não é um adultério de uma relação, é um adultério quando eu não digo a verdade. Eu estou adulterando a minha essência, que é verdade, a nossa essência é verdade. Quando eu digo uma mentira, eu estou adulterando a própria essência, que é a nossa, que é verdadeira. Por vezes a gente precisa adiar a verdade. Não dá para dizer para a pessoa, porque seria a mesma coisa que nós utilizássemos de um diamante. Você pode vendê-lo, como dizia Chico Xavier, conseguir dinheiro e assistir as pessoas, ou pode pegar a pedra e jogar no rosto de alguém.
Não furtarás. Não furtarás não é necessariamente tomar do outro. Não furte o tempo sagrado que Deus te deu de você mesmo, com perda dele, utilizando dele de uma forma inadequada. Até porque ele é curto, não o tempo, mas a nossa existência no planeta. Sabe quantos anos está dando de média? Acho que você já sabe, não é? A ONU publicou faz uns 4 meses. A média mundial que se vive no planeta, média mundial. Então, se tem gente que, países que nós encontramos centenários e tem países que as pessoas não chegam aos 50 anos de idade, lamentavelmente, não é? 71 anos. Eu estou com 68. Você já passou, agora você vai virar eterna. Ela já passou, vai virar eterna. Aí já vai para a eternidade. É aquela história lá que eu já contei aqui, desculpem a repetição, do cidadão lá de bom humor no interior do estado de São Paulo. Quem for do interior do estado de São Paulo pode seguir o modelo, que o repórter perguntou qual é o segredo para se chegar aos 100 anos, porque ele estava completando o seu centenário. Ele disse, basta não morrer. Olha que beleza, se você não morrer, você chega aos 100. Olha que fantástico. Se eu não morrer, eu vou chegar aos 100. Olha que fantástico. Mas, percebe? Um adultério do tempo, que é sagrado e que passa assim. Ontem você tinha 18 anos, cheio de cabelo que nem eu, né? Que eu tinha aos 18 anos, não é verdade? Mas a gente vai se vingar, não é verdade? Próxima existência a gente vem como Elvis Presley, aí vamos fazer um bom sucesso. Mas na realidade não nos preocupemos, porque a ausência deles leva-nos às coisas místicas da bola de cristal. A gente quer descobrir o que tem ali. O fato é que nós não podemos perder em 71 anos de média no mundo, adulterar o tempo que nós temos de construção em nós mesmos. Não podemos adulterar a realidade nossa, nem furtar o nosso tempo. Veja, isso aqui foi colocado, numa pedra, dizem que ele fez na pedra e ficou lá 45 dias na pedra, não foi isso? Mais ou menos. É porque não tinha apagador, errava, tinha que começar a fazer tudo de novo, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Você escrever na pedra. Mas é a realidade, você tem aqui uma estrutura que nos leva a uma reformulação de propósito, né? Numa mudança que se dá gradativa, sem autoagressão. Não se agrida. Processo de reforma íntima não é processo de autoflagelação. É uma coisa de cada vez. Lembrando Emmanuel no livro Leis de Amor, quando você percebeu que tem um hábito desagradável, você já evoluiu. Por quê? Porque saiu do automático. Opa, eu preciso trabalhar isso. Agora eu vou trabalhar isso. De que maneira? Pode demorar. Pode resolver numa reencarnação? Depende. Depende do que foi implementado e com a força que se ganhou ao longo do tempo. Não esquecendo que a gente pode implementar alguma coisa agora. E que essa implementação seja positiva. Por quê? Porque quando ela é positiva, nós repetimos. Lembra do circuito de recompensa? Repete, automatizou. Um dia nós vamos amar como nós respiramos. Você não dá comando inteligente para respirar. Não é? Você não dá comando. Nós vamos amar como nós piscamos. Você não dá comando para piscar. Já está automatizado. Já foi devidamente trabalhado, se automatizou, funciona. Você se alimenta e você não precisa dar ordem para o seu estômago funcionar. Tudo funciona. Olha a bênção de Deus. Então, vá devagar. Já despertei. Agora começa o trabalho. Um trabalho que não necessariamente o despertamento sejam de coisas desagradáveis. Porque a gente tem a mania de olhar coisa que às vezes não é boa. Quando nós somos um completo universo, tem coisa que precisa ser melhorada. Ok, vamos trabalhar ao longo do tempo. Tem muita coisa boa que merece continuar sendo estimulada. E todos nós temos. Ninguém chega num planeta desse aqui, né, que é um planeta de espíritos em expiação e provas, passando para a regeneração, se não está, de uma maneira ou de outra,
com condições nesse meio do caminho. Porque se fosse uma criatura primitiva, não está mais neste planeta. Uma criatura primitiva está num planeta que está neste estágio. Se for um espírito mais evoluído, um espírito feliz, vai estar num planeta, não precisa nem sair da constelação, do sistema solar que nós vivemos. Numa das dimensões de Júpiter, segundo a Revista Espírita, e a resposta do espírito Bernard Palissy, que foi um grande oleiro da Idade Média, falando de uma das dimensões de Júpiter, mostrando a beleza das criaturas que lá vivem, cuja comunicação é mental, não precisa mais articular a palavra. Oh, fantástico isso, né? Por quê? Porque as pessoas não têm culpa. Quando a gente não tem culpa, a gente pode saber da vida do outro, o outro pode saber da nossa vida, não muda nada. Está tudo certo, não é? E uma existência lá vai se preparando. É de 400 a 500 anos, comparado com a nossa. Quando a gente desencarna e reencarna, lembra das coisas do passado, só vai agregando mais conhecimento, maior capacitação. Os animais fazem o serviço doméstico. Você está aqui na palestra e o Lulu está preparando o seu almoço. Olha que beleza, limpando a casa e coisas do gênero. Né? Fazem o serviço doméstico, são respeitados, têm um contato mais próximo com o ser humano, porque tudo é mais evoluído. E a resposta final, quando ele pergunta o que é necessário para reencarnar em Júpiter, ele disse assim: frequentar o KSSF. Era a parte, era uma parte. A realidade foi ser bom. Bom. Aliás, quando você é bom, quando você procura o bem, não é bom integral, porque a gente já quer, a gente quer o final, mas tem o durante. Eu quero fazer Harvard. Então, nego, estude. Não dá para, não, eu vou estar lá amanhã. Não, estude. Né? Faça o seu esforço. E aí, vá lá tentar se diplomar em Harvard. Ponto. Tem o durante. Aliás, pare para pensar se a felicidade não está no durante. Você faz a programação de viagem. Vai fazer isso, vou aqui, vou lá, etc. Aí quando você chegou no local, ou nos locais, a coisa faz assim, puf, passou. Mas o durante foi tão legal, né? Tão bacana. Os projetos, vou fazer isso, vou aquilo. É fantástico. É o durante. Esse durante, esse exercício é que faz com que a gente seja feliz. Se vai se desapegando das coisas, não é desprezando, não é jogar conquistas fora, não é deixar de conquistar padrões melhores, até porque a nossa ação vai influenciar outras mentes, vai influenciar a sociedade. Nós estamos num mundo que nós precisamos participar do mundo. Não dá para viver com o pezinho aqui, a cabeça na dimensão espiritual. Essa é uma realidade. Esse contato com a espiritualidade, ela é permanente se nós projetarmos coisas boas. Vamos fazer o nosso trabalho, façamos com amor. Aliás, é Confúcio que diz isso, né? Se você fizer o que você ama, você não trabalhará nenhum dia na sua vida. Porque você faz o que você gosta. Né? É prazer naquilo que está se fazendo, é o bem. E, ao mesmo tempo, as conquistas acontecem, porque há um movimento. Elas acontecem. Eu sei que somos usufrutuárias dos bens divinos. Um dia a gente vai retornar para a nossa realidade, que experimentamos todas as noites. Saímos do corpo e experimentamos a nossa realidade na dimensão espiritual. Você leva alguma coisa para lá? Não, mas eu quero levar essa calça que eu comprei nova, eu quero levar esse relógio novo. O celular é imprescindível, lá inclusive tem. Né? Tinha antes da gente descobrir aqui, desde 1944 já tinha lá. Né? Ou antes até, porque o André Luiz fala dele sem ter ainda uma terminologia, que ele se comunica, etc. Se comunica como? Né? Tinha, claro, a tecnologia a gente descobre e adapta. Descobre e adapta. Só como os co-criadores.
em plano menor. Né? Descobrimos e adaptamos. Né? Adentramos na mente divina, se você preferir, que está lá, o Criador é Ele. Descobrimos e adaptamos. Descobrimos e adaptamos. Por isso que, à medida que nós vamos nos esforçando, a vida vai ficando mais fácil. Não vai? Você lembra? Não lembra, porque você não precisou passar por isso. Lavar roupa no tanque. Não é tanque de guerra, mas era um tanque. Né? Deu até música. Lava roupa todo dia, que agonia. Não é verdade? Foi o quê? O esforço nosso em melhorar a nossa vida. Você vai jogar essas conquistas fora? Não. Né? Mas não vai ficar apaixonada pela máquina de lavar, porque se você desencarnar, você vai ficar grudado nela. Né? O pessoal vai te buscar lá, você está na máquina, não dá para levar junto. Você não. Né? Mas é uma realidade. É uma realidade. Bom, vamos dar uma continuidade aqui. Olha aqui. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Que incrível, hein? E essa aqui é direto para o desapego. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Interessante, puseram o marido. Aí tem uma explicação. Nem os seus servos e servas, nem seu boi e jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso não é justo, não é? Isso não é justo. Né? Botar a mulher lá junto com jumento, junto com boi, junto com servo e serva, não é justo. Você veja que era a mentalidade da época. Por quê? Se a mentalidade da época era esta, nada como a reencarnação para ser justo. Você não gosta? Você é preconceituosa? Então experimenta o outro lado para valorizá-lo. Olha que beleza. Eu não suporto. Procure mudar. Porque vai experienciar ali para poder aprender a respeitar. É um exercício. Então, é sempre nos levando para o outro lado. E Jesus mandou outros missionários, não só na questão do Ocidente, também no Oriente, que trabalhou esses aspectos que são estimulados por ele no Evangelho em tempo integral. Um deles você já deve conhecer, né? Foi outro grande enviado, 500 anos antes da vinda dele. Você vê como não tem plano B, não é? Vão vindo as pessoas preparando o terreno, porque a verdade, ela é única. Ela vai ser moldada de acordo com o entendimento das pessoas, mas ela continua sendo a verdade. E vai preparando o terreno para que ele pudesse chegar. Quando ele chega, está na época adequada para a vinda do Cristo, porque nós estávamos nos libertando de determinados aspectos muito voltados para nós mesmos, para nos abrirmos. Qual foi o estímulo que esse deu? Não é o conhecido como Buda, o Iluminado, que na verdade o nome era um príncipe, né? Siddhartha Gautama, quase 500 anos antes de Cristo, e a doutrina budista se baseia na ideia de libertação. Libertação da alma do ciclo reencarnatório e do sofrimento que é causado pelo apego ao mundo material e aos sentidos. Né? Coisa que é interessante notar o seguinte, é semelhante ao que o Espiritismo nos traz, que é o Evangelho Redivivo, e também todas as outras religiões, que, aliás, numa entrevista feita ao Dalai Lama, que é tibetano, e é budista tibetano, o repórter da BBC perguntou para ele, qual é a melhor religião que o senhor conhece no mundo? Imagina, ele é budista tibetano. Né? Ele poderia ter dito, o budismo tibetano. Não, ele disse aquela que leva o homem a Deus. Ponto! E aí você vê, Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, e também todas as demais religiões que cumpram esse papel, essa doutrina ensina que os espíritos mais evoluídos atingem um estado de elevação espiritual que os livraria da necessidade da reencarnação no mundo material, ao se libertarem dos desejos pelos prazeres materiais. Veja,
é apego, não é isto aqui. Interpretação totalmente incorreta, que costuma ser feita por leigo ou por fiéis desatentos, é que se trata de uma doutrina de deixar para lá. É assim, tipo, os meus problemas acabaram. Agora eu boto um manto e tudo que eu vivi até agora, problema, situação de relacionamento, etc., seja o que for, acabou. Agora eu estou diferente. Agora os meus problemas sumiram todos. Isso é uma interpretação completamente inadequada. Querem ver? A mesma coisa que a mãe, de repente, a suprema, imaginemos que a suprema felicidade, a elevação espiritual de uma mãe fosse não cuidar dos seus filhos pequenos. É absurdo, né? A gente vê isso no reino animal. Quando você se aproxime de um animal que esteja com seus filhotes, há que se ter cuidado e respeito, dependendo do tipo do animal. Pode ser, às vezes, até o cão que você tem em casa, não é que a cadela gere filhotes. Você não pode chegar de uma maneira que seja agressiva nos filhotes dela, porque dependendo da situação ela pode se virar contra. Por quê? Porque é o instinto maternal de proteção, é natural na criatura. Não seria possível a gente ter uma estrutura dessa oferecida por uma religião, por uma doutrina, por alguém que trouxesse, fosse um missionário do Cristo, tipo assim, deixa tudo para lá, esquece esse negócio, esquece. Basta que você quer se libertar, você quer ser feliz, larga tudo o que você está fazendo. Não foi essa proposta interpretada incorretamente quando Jesus falou com o rapaz, que depende da tradução, aparece como chefe, príncipe, etc., que ele pergunta se ele cumpre os mandamentos, o rapaz diz, todos eles. Muito bem, você disse bem. Agora faz o seguinte, volta para lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Se Jesus aparecesse agora e dissesse para você o seguinte, vai para sua casa, vende tudo o que você tem e me segue, você faria? Tem gente que diz que sim. Lembre-se que sem casa, não tem casa. Porque ele disse assim, o filho do homem, que era ele, não tem uma pedra onde recostar a sua cabeça. Imaginou? Não tem carro. Carro nem pensar. Verão na Flórida sem ar-condicionado. Isso aqui é treino para o inferno, se ele existisse. Né? Verão na Flórida sem ar-condicionado. Deus é Pai. Tudo que você tem. Era isso que Jesus estava estimulando. Pega os seus funcionários, porque o cara era um príncipe. Você não é príncipe sozinho, você não é chefe sozinho, você não é rico sozinho. Tem gente que depende direta e indiretamente. Não é? Pessoas que administram parte da fortuna. Você faz o quê? Joga tudo isso para fora. Era isso que Jesus estava dizendo. Quebre a economia da área que você representa. Ele falava o quê? Do desapego das situações. Você pode ter tudo, mas saiba que é posição de usufrutuário. Usufrutuário não é dono, não é dona. Está para servir. E ponto. Essa é a sabedoria, né, para se viver livre. Se tivesse uma situação na questão da maternidade, isso seria um absurdo, completamente fora, completamente nonsense. Qual é a interpretação correta dessa questão do desapego? Nós pegamos essa doutrina porque ela traz muito essas características e, por vezes, serve até de
xiste, né, de comédia em determinados filmes, dessa situação do indivíduo, né, achar que joga tudo para fora e vou cuidar assim, de uma situação de mim para comigo mesmo. A interpretação correta: é necessário desapegar-se, libertar-se daquilo que nos traz sofrimento. O desapego não é uma atitude passiva ou de contemplação. O desapego dos defeitos e a prática das virtudes são fruto de uma atividade, de uma vontade direcionada, muitas vezes, com grande esforço. Essa é a interpretação adequada. E desapegar, de repente, da língua. Ah, bom, então vou fazer o quê? Eu tenho que cortar lá fora? Não. Tem que voltar mudo? Não. Tem que voltar muda? Não. Desapegar-se do uso dela, de como nós nos comunicamos, aquilo que nós transmitimos como importante, porque aquilo que a gente transmite leva o que nós somos para as pessoas. Qual é a fotografia nossa para as pessoas? Puxa, eu me encontro com essa criatura, ela só reclama da vida. Você conhece alguém assim, não? Que se queixa o tempo todo. Espero que não seja você que fez né? Essa é uma comunicação gutural, né? Desde a época das cavernas. Gente, geralmente você vê nos mal-humorados de manhã, que quando você fala bom dia para o mal-humorado, se ele responde com vai desencarnar mais cedo. Tem esse detalhe. Eu tenho um amigo que diz que bem-humorado de manhã tem parte com o demônio. Mas eu falei assim, mas o demônio também é filho de Deus. Não é verdade? Então, pense bem, porque o mau humor vai consumindo o fluido vital, a energia vital, e a pessoa desencarna mais cedo. É uma realidade. Hoje a gente vai gradativamente, a ciência vai botando o pé neste assunto. E lembrando de que bom humor faz a gente viver mais, inclusive. Mas se viver pouco, vai viver bem, porque a vida não termina. Você chega na dimensão espiritual de bem com você, de bem com a vida. Ponto, e é isso que importa, não é a questão do tempo, e sim da qualidade. Lembra da viagem? A felicidade está no processo, não só no final. E esta é a condição. Você se encontra com uma pessoa que se queixa das coisas, nada está bom. Você sai de frente dessa pessoa, se não vigiar essa questão, sai de frente da pessoa, por vezes, desenergizada, não é assim? Você parece que a pessoa sugou, porque é uma coisa atrás da outra, você diz, meu Deus do céu, eu saí de frente da pessoa, tive uma vontade de cortar os pulsos, que foi uma coisa impressionante, porque é só reclamação, nada está bom, se são outros relacionamentos não está bom, porque fulano fez isso, ciclano disse aquilo, né? Você sai carregado, quando na realidade, claro, dá para auxiliar essas pessoas, sim dá, não adianta repreendê-las, ore por eles. Faça uma oração intercessória, peça a Deus por eles, peça para os mentores. Se for o nosso caso, peçamos assistência para os mentores, etc. Busquemos a assistência espiritual, busquemos uma assistência terapêutica, porque a gente criou um vício. E lembra lá do circuito de recompensa? É a mesma situação, pede mais. E a gente se queixa, pede mais, a gente se queixa, pede mais, chega uma hora que é um poço de reclamação, e você pergunta como vai, a pessoa explica, no detalhe, inclusive. Não, e sempre a explicação não traz coisas positivas. Quando o ser não é só isso, por isso que isso é uma doença. Sai do foco da criatura, da essência da criatura. Isso, por vezes, é interessante notar que, em relação aos acontecimentos do mundo, dá-se a sensação, não só missionários, como o próprio Cristo, que eles viviam à parte da situação. Não é isso, não é viver à parte dos problemas, de situações enfermiças, etc. É manter a fé em Deus e continuar trabalhando. Esse é o ponto.
Porque se está acontecendo, é porque a vontade das criaturas, pode não ser a sua, mas a vontade das criaturas impera na situação. Então é dar continuidade ao que se faz, fazendo o melhor a cada dia, tendo fé, orando para que as coisas se modifiquem, não só para nós, mas para os nossos semelhantes. Ponto. Por quê? A situação do planeta, do mundo, ele é de Deus. E se nós arrumamos a confusão, nós vamos ter que arrumar a solução. As nossas encrencas, nós é que vamos resolvê-las, individual ou coletivamente. Ponto. Mas mantendo essa condição da esperança, da fé, que de fato faz com que aquilo que Cristo disse move montanhas, nós seremos colaboradores, colaboradoras desse mundo que a gente quer melhor. Não está na mão dos outros, está na nossa mão. Naquilo que a gente faz, do jeito que a gente faz. Ah, mas eu cuido das coisas assim, não tem problema. Ah, eu trabalho fazendo serviço de limpeza. Ótimo. Pense que você está limpando para Jesus. Como é que você faria esse trabalho? Ah, eu trabalho na empresa tal, eu gerencio, eu sou responsável, sou proprietário. Pense que você está trabalhando para Jesus. O que eu fizer não é de bem só para mim. Eu estou fazendo de bem para a coletividade. São esses aspectos que diferenciam essas entidades que passam pelo nosso planeta. Estava lembrando com um dos nossos amigos, antes de começarmos a aula hoje, ele falou, você poderia citar isso até na palestra. Eu achei uma boa ideia. O Chico, as pessoas levavam presentes para ele. Era muito comum. Claro, é uma coisa muito nossa, não é verdade? Você gosta de uma pessoa, às vezes você faz lá, se você tem os dons, por exemplo, da cozinha, né, da arte de cozinhar, você faz lá um bolinho, um biscoitinho, etc. Você pode fazer também um pudim de leite condensado, que também, né, já que se você tem esses dons, isso aí são tentações que a gente tem, não é verdade? E aí o fato é que você faz algo, né, ou então a sua presença na visita, na ligação, na mensagem, coisas do gênero, é exatamente essa situação. Então as pessoas, levavam presentes, por vezes, aqueles que podiam, levavam presentes. E numa das oportunidades, aliás, em duas, teve um grupo o Bezerra de Miami, que foi fundado por um casal, que inclusive foi onde começou a Federação Espírita da Flórida. E esse grupo ainda é atuante e é um dos grupos espíritas mais antigos dos Estados Unidos, um dos mais antigos. E são pessoas de outra nacionalidade cujo país tem uma arte, como qualquer outro país tem arte em relação à questão de vestimenta, etc. Fizeram uma camisa com uns bordados especiais, que é muito tradicional no país de origem dessas pessoas, e levaram de presente para o Chico. Então foi lá uma comitiva visitá-lo, lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, e aquela fila enorme que passava, um a um, que cumprimentava ele, se despedia, às vezes pedia algum conselho, etc. Ele atendia todo mundo. Aí chegou um rapaz e disse assim, ele perguntou como é que o rapaz ia, ele disse, tudo bem, Chico, eu tenho inclusive uma entrevista de emprego, isso era no sábado, na segunda-feira. Mas eu não sei o que eu vou fazer porque eu não tenho camisa para ir e nem dinheiro para comprar uma. Ele pegou a camisa e disse assim, estava esperando por você. Que coisa, né? É para mim, mas eu divido. Estava esperando por você. Numa outra vez foi um relógio de ouro, não era folhado a ouro. De ouro que deram para ele. E aí, na fila, uma senhora, quando chegou para despedir-se, disse, Chico, eu fui no médico homeopata e ele pediu para eu tomar essas gotinhas de hora em hora. Mas como é que eu vou fazer isso?
eu não tenho sequer relógio em casa. Ele disse, estava esperando por você. Que coisa, né? Percebe o desapego? Para mim não vai ser útil, então é útil para você. Esse aspecto, você não precisa chegar lá na sua casa agora e começar a doar tudo, porque a gente vai lá, inclusive, para receber, trazer aqui para o Queres de Seio da KSSF, caso te dê um espasmo desse, né? Mas, percebe? É tão bacana, mas você precisa e eu não. Percebeu a diferença? Você precisa, eu não. Então, façamos o seguinte, é útil para você, leva. Esta é uma relação, claro, é um exemplo, mas é uma relação das coisas para nós. Utilizar bem e não ser utilizado por elas. Gostar das conquistas, mas não ser escravizado por elas. Esse ensinamento é do Cristo. Que a gente procurasse primeiro as coisas dos céus, que não estaria aqui nem ali, mas dentro de cada um de nós. É a valorização do ser. Quando você se valoriza, aquilo que nós construímos está devidamente valorizado. E está consciente que aquilo está para a nossa utilização, a utilização das pessoas que nós amamos, no benefício que faz para os outros, que para conquistar isso, toda uma indústria funciona, não é? As coisas materiais, toda uma indústria funciona, a sociedade está melhor. É esse nível de conscientização, é esse nível de desapego. Ponto! Não é a questão de se lançar, não é por isso que nós dissemos. Querem ver dos próprios aspectos que são negativos por vezes? O desapego do orgulho nos traz o quê? A paz e a humildade. Ponto. E ser humilde não é andar como um mendigo no meio da rua, uma mendiga. Não é, por exemplo, estar numa situação, não é, onde se coloque num posicionamento. Não é a expressão do ser no sentido daquilo que se traveste. É a expressão da criatura em relação à existência. É não ter, não é, a escravização nesses aspectos de ter o orgulho. Você pode ter, gostar, etc., mas está diferente, porque eu não estou escravizado, escravizada, do ódio, que mata, inclusive, mas faz o quê? Perdão das ofensas. Perdoe para não ficar doente. Ponto. O benefício é de quem perdoa, de quem pede perdão. Errei, fui pedir perdão. O sujeito disse para mim, não me apareça nem pintado de ouro na minha frente. O problema não é mais meu. O problema é dele que não me perdoou. Eu fiz a iniciativa. Agora, errou em relação à minha pessoa. Eu perdoo. Ponto. Perdoa e esquece. Não dá. Se você perdoar e esquecer, você perdoou e teve Alzheimer. Aí você esqueceu de tudo, inclusive de você mesmo. Não é isso. Memória, eu lembro da criatura, mas ela não dá mais. Tem carioca aqui, não? Tem. Não me dá gastura. Porque gastura que é o problema. Quando eu vejo, eu sinto aquele mal-estar, aquele aperto nessa região, e sente, porque vai para o físico. O sentimento mergulha, a emoção vai para o físico. E, de repente, eu não sei por que eu tenho uma úlcera nervosa. Porque você é nervoso. Porque eu tenho uma gastrite. Porque isso se ficar só nisso. Percebe? Eu vou me contaminando. Se livre, se desapegue. Porque me magoou. Já não te magoa mais. Foi no passado que te magoou. Hoje você já é outra criatura. Já não te magoaria mais, não é verdade? Mas se eu tivesse a experiência de hoje, eu diria umas coisas. Não diria. Não diria. Eu faria, não faria. Por quê? Porque você tem maturidade. A pessoa te diz, você olha e diz, tá bom. Você acha que é isso? Acho. Então tá ok. Ele tem direito de achar. Ponto. Mas você não é. Percebe a diferença? Porque
teria tomado uma atitude assim, eu nunca levaria aquele desaforo para casa. Hoje você nem entende como desaforo. Você verifica que a pessoa é uma pessoa enfermiça, uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de assistência. Você nem leva o desaforo. Mas não é, a experiência te traz isso, te liberta, faz com que a gente se desapegue dos pontos de vista, daquele processo de que, comigo é assim, eu devolvo na mesma moeda. Está se sacrificando, está se autoflagelando, fazendo o quê? Mal para nós mesmos, encurtando a nossa existência no planeta. Outra coisa, a questão da inveja, né? Que a gente se livra de sentimento negativo. Admirar o que a pessoa tem e querer ter algo semelhante, zero de problema. Não é verdade? Para nós meninos, você vê uma Lamborghini, a Diablo, né? Já que vai ver uma Lamborghini, tem que ser Diablo. Você vê a Lamborghini, você diz, eu gostaria de ter um carro desse, se você gosta de carro. Tem meninas que também gostam, né? De carro. Eu gostaria de ter um carro desse. É tão interessante esse país, porque se você tem um carro bacana, eu já presenciei essa cena mais de uma vez. A pessoa chega e diz assim, bonito o seu carro. Se você usa uma roupa diferenciada, você, menino, faz um corte de cabelo diferenciado, eu já vi moças abordarem outras moças e dizer, gostei do seu vestido, gostei do corte do seu cabelo. Para nós brasileiros, o cara diz assim, gostei do seu carro, pronto. Vou bater o carro porque esse miserável desse olho gordo já botou o olho gordo no meu carro, vou bater o carro. Tenho certeza que eu vou bater o carro. E bate! E bate! Por que bate? Porque eu já vou mentalmente preparado para a ocorrência. Eu já vou imantando situações. Bate em mim, bate no meu carro, só para justificar que aquele cara tem olho gordo, bate no meu carro. Não é assim? Você diz assim, puxa, eu comprei esse vestido novo, lindo o seu vestido. Vai rasgar. Vai rasgar, eu vou enroscar num prego, eu vou enroscar em algum lugar, vai rasgar esse vestido com aquela miserável de olhar de seca pimenteira. Vai rasgar. Porque é energia. E às vezes nem enrosca em algum lugar. Eu vou pegar, fecho o zíper, plá! Tá vendo? Tá vendo? É isso que dá. É bonito, é elogiável, é conquista da outra pessoa, que bom! Né? Mas eu não posso ter inveja, porque o invejoso ele é incompetente, porque ele não faz o esforço de alcançar, ele simplesmente quer sem esforço, ele é incompetente na essência, é doente por si só, é diferente. É desse tipo de situação que a gente precisa se desapegar. E querem ver uma coisa? O sentido da doutrina do desapego, na essência, é o mesmo dos evangelhos, porque é tudo a mesma coisa. Olha aqui, livrai-nos de todo o mal, não nos deixando cair em tentações, perdoando assim como perdoamos nossos devedores. Essa é a essência de qualquer religião, porque isso é verdade, isso é base, está em qualquer religião que se preze e que busque levar o homem a Deus. Por isso que Jesus vai nos ensinar dizendo, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus. Qual é o tesouro do céu? Não é não termos as conquistas, os benefícios, etc. Não é nada disso. Ele está dizendo dos verdadeiros tesouros. O tesouro da amizade, o tesouro do bem que nós podemos fazer para o semelhante, o tesouro do amor às criaturas, à natureza, ao respeito. Esses são os tesouros que nós vamos levando junto conosco, não é para outra vida, não é para o plano espiritual, é para agora. Espiritismo não é para morrer, espiritismo é para viver.
Jesus não nos ensinou a morrer, ele nos ensinou a viver. Viver bem, viver hoje. Saia daqui hoje, chegue em casa diferente. Chegue em casa em paz, que às vezes é difícil, hein? Toma passe, reza, não sei o quê, e não consegue chegar em casa em paz. Amanhã é segunda-feira. Agradeça a Deus na hora que despertar amanhã, porque é a divindade mais uma vez renovando a confiança em nós. Senão podia desencarnar durante a noite. Não é verdade? É a renovação, tudo se renova. Reencarnando de novo com consciência plena de até agora. A renovação da bênção divina em nós. Por isso que é exatamente esses são os tesouros. Se a gente vive num palácio ou vive numa casa mais simples, esses são os verdadeiros tesouros que movem a criatura. Os amigos e as amigas que nós temos, o relacionamento positivo, independente de rusgas que nós tenhamos, de algumas discussões, porque nós não somos iguais. Nós somos semelhantes buscando um objetivo comum, que é o objetivo do bem-estar como espíritos. Então, às vezes, tem alguns problemas. Trabalhemos essas questões, perdoemos mais, tomemos a iniciativa da reconciliação. Isso não é coisa de santo, é coisa de gente que vive de uma maneira mais adequada. Por isso que usamos aquele exemplo. Ah, se eu tivesse a experiência do hoje, você não teria feito, não é verdade? Por quê? Porque você tem maturidade. Você sabe que a pessoa que está usando de desconhecimento, que a gente chama de ignorância, que é desconhecimento, dos valores mais básicos, por vezes, da vida. Não é aplaudir o desequilíbrio, é tomar as atitudes que sejam necessárias, mas a gente se mantendo equilibrado, equilibrada. E diante das coisas do mundo que o mundo nos oferece, lembremos sempre do Cristo que nos ensinou. Onde tiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. É uma questão de escolha. Aonde eu coloco o meu coração? Porque é aonde eu estarei apegado, apegada. É isso que a gente entra no ensinamento dele da vigilância, de prestar atenção. Porque aonde eu colocar os valores, é aí que o meu coração está. Por isso que às vezes a gente vê, em alguns casos, o indivíduo desencarna e volta para casa. Por quê? Porque está apegado na casa. Porque está apegado, às vezes, nas coisas. E volta para casa. Até que os mentores possam ir lá, mentores e mentoras, dizer, meu amigo, já foi. Que é uma realidade. É uma continuidade. É uma nova oportunidade em dimensão diferente. Não é? Veja, é aonde estiver o teu tesouro. O que a gente mais deseja é que o seu tesouro esteja na paz. Muita paz a todos.